crê nisso que nós acabamos de cantar? Que Deus está no controle de nossas vidas? Amém? Então, nessa perspectiva, nós vamos iniciar o nosso culto, crendo nisso, confiando nisso. E se você entrou aqui duvidoso disso, que ao sair daqui, você saia renovado, crendo que o Senhor está no controle. Apesar de tudo, apesar da circunstância, apesar do momento que você possa estar vivendo, for exatamente o contrário disso, o contrário, uma vida descontrolada, mas saiba que o Senhor está no controle. Ainda que você olhe o descontrole aos seus olhos humanos, creia que o Senhor está no controle. Vamos ler a palavra de Deus? Jeremias, capítulo 29, versículos 11 ao 13. Livro de Jeremias, capítulo 29, do 11 ao 13. Você terá projetado aqui também no telão. Diz a palavra de Deus: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Palavra do Senhor aos nossos corações. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem projetado algo maravilhoso para a tua vida. Este versículo 11, ele nos fala muitas coisas. Mas pelo menos duas coisas eu queria destacar com os irmãos. É que nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Creia nisso. A nossa vida está nas mãos do nosso Deus. O versículo diz que eu conheço, o Senhor conhece os planos que Ele tem para você. O Senhor conhece os planos que Ele tem para mim, Ele sabe. Fazemos planos, sonhamos e devemos sonhar de fato. Mas o Senhor conhece os planos que o Senhor tem para você, para a sua vida. O desafio é nós conhecermos ao Senhor tanto, de tão perto, que nós saibamos quais são os planos? Qual é o projeto de Deus para a minha e para a sua vida? Mas a segunda coisa que eu quero destacar é exatamente a resposta de quais são esses planos de Deus para a sua vida. E o plano de Deus para a sua vida, meu irmão, não é nada que lhe causa dano. Deus é maravilhoso, amoroso e misericordioso. O plano de Deus para a sua vida é um plano de prosperidade, creia nisso. É um plano de paz. É um plano de esperança e de um futuro. E às vezes quando nós falamos o tema prosperidade, nos vem à mente a prosperidade apenas material. Creia que Deus quer você próspero em todas as áreas da sua vida. Quer você maduro. Quer que você consiga atingir uma maturidade espiritual próspera, que pode influenciar a vida de outras pessoas. Este é o plano de Deus para a sua vida. Se o plano de Deus para a sua vida, ou o seu plano não inclui influenciar a vida de outras pessoas de maneira próspera, de maneira ativa, de maneira que possa levar outras pessoas ao Senhor, que possa iluminar o lugar onde você vive, sendo luz neste mundo, então é um plano diferente do que o Senhor tem para você. O plano de Deus para a sua vida é um plano de paz, de prosperidade e principalmente de esperança. Quando Jeremias escreve, ele olha para os judeus naquela época, e para os judeus isso representava voltar à terra prometida, porque eles estavam vivendo um momento de tensão. O plano de Deus para os judeus naquela época era voltar para a terra prometida. A esperança de que Jeremias fala nesse versículo para a sua vida é a esperança de estar com Deus no lugar que Ele tem prometido para cada um de nós. E nós podemos já começar a viver isso. Podemos começar a viver, a experimentar aquilo que Ele tem prometido, a vida eterna, aquela prosperidade eterna, espiritual, que Deus tem preparado para o seu coração, para a sua vida. Então creia nisso.
O Senhor é soberano. Ele tem a nossa vida nas suas mãos. Ele tem os seus planos para cada um de nós. Vamos louvar a Deus dessa forma? Vamos entoar esta canção que diz isso. Sim, Senhor, eu sei que o Senhor é soberano. Tens os teus caminhos, tens os teus próprios planos. Então eu venho a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, porque o Senhor é fiel. Creia nisso e louve ao Senhor. Vamos nos colocar em pé. Infinitamente mais. Adore ao Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. Deus é tremendo. Deus é um Pai de amor bondoso. Deus tremendo, Aleluia, Senhor. Pai de amor bondoso. Vai ao Senhor a cada dia, cheio de alegria. Pois a cada Coloque diante do Senhor. venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso a fazer infinitamente mais. A fazer infinitamente mais. Tudo que pedimos, infinitamente mais. Tudo que sentimos, infinitamente mais. Tudo que pensamos, infinitamente mais. Tudo que nós temos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso a fazer infinitamente mais. A fazer infinitamente mais. A fazer infinitamente mais. Sim, Deus, nós sabemos em quem temos crido. Nós cremos no Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Cremos em Jesus Cristo, que veio nos salvar, que deu a sua vida em favor de cada um de nós, e que ressuscitou e está vivo. Nós confiamos nisso, nós cremos nisso, nós declaramos que cremos em Jesus Cristo. E sabemos, ó Deus, que o Senhor age de maneira infinitamente maior do que aquilo que nós pensamos, cremos, vemos, do que aquilo que nossa mente pode alcançar. Tu tens algo maravilhoso, maior para cada um de nós. Assim nós cremos, assim nós confiamos no Senhor e nada nos abala, nada nos abala. Senhor, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar isso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Louve ao Senhor.
Nós cremos no Senhor, porque a autoridade, o poder e o domínio está na mão do Senhor. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergue as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aleluia. Sinfonia do Senhor, são todos montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como a Europa de Jerusalém, estão os montes, assim o Senhor, em volta do Senhor. Aleluia. Os irmãos podem assentar. Esta canção que vamos cantar agora é uma canção que pode ser a nossa inspiração, a nossa oração. Eu não sei os seus sonhos, não conheço os seus sonhos, mas uma coisa eu sei, e eu tenho certeza, que os sonhos de Deus são maiores que os seus próprios sonhos. Isso eu sei. Então, eu não sei qual é o seu sonho, mas creia nisso. Deus tem algo maior, maravilhoso para você. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Eu sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor para os seus. Curve sua cabeça, querido, enquanto nós cantamos a primeira parte desta música. Depois você vai cantar conosco. Mas medite nisso que nós estamos cantando e que você vai cantar. Que os planos de Deus são maravilhosos e são maiores do que aquilo que nós pensamos ou
possamos projetar para a nossa vida. Os de Deus são maiores. Vamos cantar. Mesmo sentados, vamos cantar juntos. Vamos orar, queridos? Vamos fechar nossas fileiras de mão dadas. Isso tem sido um hábito muito bom na nossa igreja, de nos unirmos em oração. Esta semana que passou tivemos experiências maravilhosas
A igreja orou desde domingo, até agora está orando. E Deus está operando, Deus está manifestando. E agora nós queremos colocar diante do Senhor cada pedido depositado neste jarro de oração. E se você tem ainda aí no seu coração alguma coisa que você não colocou diante do Senhor, é o momento. Curve-se diante do Senhor e entregue a Ele, entregue ao Senhor. Deus, nós estamos diante de Ti, declarando que nós acreditamos sim que o Senhor tem o melhor para nós. Nós acreditamos nisso de fato, Senhor. Que isso não saia apenas dos nossos lábios, mas que saia do nosso coração. Que saiamos daqui crendo de fato nisso, Senhor. Que nós não possamos dormir esta noite com dúvida de que o Senhor tem o melhor para os seus filhos. E é confiado nisso, ó Deus, que nós entregamos em Tuas mãos, ó Pai, estes pedidos de oração, confiando que o Senhor tem o melhor para cada um que aqui depositou o seu pedido. Nós cremos nisso. Não sabemos o que está ali, mas o Senhor sabe. E o melhor o Senhor já está providenciando. O melhor para cada um o Senhor já está trabalhando. O Senhor já sonhou, já planejou, já projetou por nós antes de nós existirmos. Então o melhor para nós está reservado em Tuas mãos e nós cremos nisso. E descansamos nisso, louvamos ao Senhor por isso. Glórias é o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podemos nos assentar. Boa noite, meus queridos. Graça e paz no Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite com o sol quase batendo no rosto dos irmãos aí, né? Tem uma marca de sol que está atravessando a igreja toda aqui. É nosso verão. De manhãzinha, na hora de sair de casa, tava um vento frio. Depois a gente veio para cá, já esquentou de novo, né? E agora o final do dia é bonito, assim. Bendito seja Deus que governa todas as coisas e é Ele quem cuida da gente, como nós acabamos de cantar. E é nisso realmente que nós cremos, é por isso que estamos aqui. E por isso também que nós queremos convidar você a participar dessas reflexões que têm abençoado muito a nossa vida sobre as previsões para o ano de 2016. Já falamos aqui sobre o lugar seguro, já falamos aqui sobre experiências de oração e hoje vamos falar sobre os sonhos. Há uma previsão para 2016, que este pode ser o ano para a consagração dos nossos sonhos na presença do Senhor. Por isso nós convidamos você para escrever num post-it como este, justamente um sonho, um projeto, um motivo de oração, e colar nesses painéis que estão aqui, à minha direita e à minha esquerda. Porque ao final nós vamos colocar, no último domingo, todos aqui na frente, vamos orar, consagrando diante de Deus tudo que os irmãos colocaram aqui. Hoje, por exemplo, nesse post-it rosa maior que está aqui, dia 17, é o texto que o Milton leu no início do culto, né, sobre os pensamentos do Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Mas esses outros painéis que estão aqui, queridos, já são o que os irmãos preencheram nos domingos anteriores, no primeiro domingo e no segundo domingo. E durante essa semana nós já vamos colocar os painéis de hoje, que estão se enchendo aí também. Então, se você não teve oportunidade ainda de participar, participe, terminando o culto, vai lá, cola ali, que no final do mês nós vamos orar por você. Como o Milton disse, a gente vem de uma semana de oração, onde muitas bênçãos recebemos da parte do Senhor, muitas bênçãos mesmo. Oramos por diversos temas, diversos objetivos aqui juntos, somadas as pessoas que estiveram aqui durante a semana toda, de segunda a ontem, foram mais de 500 irmãos que se reuniram aqui em oração. A média diária foi de 85 pessoas, mas nós chegamos noites com 120 pessoas aqui orando juntos. E adivinhem qual foi ou quais foram as noites em que mais nós tivemos gente aqui? Quarta-feira e ontem. Quarta-feira nós oramos pelos casais. E ontem nós oramos pelos filhos. Será que tem algum indicativo aí pra gente que família é um assunto importante, que preocupa, que mexe demais com a gente? Eu creio que sim. E aí,
o melhor de tudo isso, gente, não é apenas esse número significativo de pessoas que veio aqui orar, buscar a presença de Deus, mas é a maneira como nós temos visto Deus agir e atender as orações também. A propósito, ontem à noite, nós oramos justamente por você que está aqui hoje, sabiam? Você que veio aqui ontem à noite, pode olhar na igreja agora e identificar as pessoas por quem você orou. Mas cada um de vocês que estão aqui, ontem à noite nós oramos por vocês. E foi um tempo muito abençoado. Domingo passado, uma irmã me procurou logo que o culto terminou e disse assim: pastor, eu gostaria de retirar o meu post-it de lá, pode? Eu coloquei lá no primeiro domingo, gostaria de retirar. Falei, irmão, o objetivo é colocar e não tirar. Ela falou, mas pastor, Deus já atendeu. Deus já me atendeu. Eu coloquei lá no primeiro domingo de janeiro um alvo para o ano 2016. Na primeira semana o Senhor já me deu. Eu disse, bendito seja o nome do Senhor por isso. Ontem nós tivemos um momento de testemunhos aqui de gratidão e ouvimos testemunhos de respostas de oração desta semana de oração. Hoje à tarde no Facebook, mais uma irmã postou lá um pedido de oração em relação a um tio, onde Deus operou também maravilhas na vida dele e assim por diante. O Senhor é maravilhoso, Ele tem ouvido a voz da nossa oração, Ele tem nos sustentado, Ele tem respondido, e tudo isso é uma grande bênção e nos leva ainda mais a buscar a presença dEle em oração. Nunca desista, nunca desanime de orar, nunca deixe de crer, de acreditar. Acredite sim, porque o Senhor realmente pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Viu, queridos? E agora à noite, irmãos, nós vamos falar sobre sonhos. Tá? Qual é o seu sonho preferido? Qual é o tamanho do seu sonho? Qual é o sonho que com qual sonho você mais se identifica? Qual é o sonho que você não abre mão de jeito nenhum dele? E para esta palavra, quase que eu chamei aqui o confeiteiro da Real para falar para vocês, porque me disseram aí que existe, além do Festival das Coxinhas, existe também o Festival dos Sonhos. Então eu penso que ele seria a pessoa mais adequada para falar com vocês sobre sonhos. Mas não é desse sonho que nós estamos falando. Nós estamos falando de consagrar os nossos sonhos diante do Senhor. E quando nós falamos em sonho, e temos que relacionar esse conceito a um personagem bíblico, qual é o personagem bíblico que você lembra na hora? Hã? Qual é o personagem bíblico que tem toda a sua história desenvolvida por causa de um sonho? José. José do Egito. E é por isso que eu convido você para abrir sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 49. Eu vou ler do versículo 22 ao versículo 26. Você conhece a história de José do Egito? Se você não conhece pela Bíblia, talvez você conheça pela novela, que passou recentemente aí na televisão. E essa novela fez um sucesso tão grande. Sabe por que essa novela fez um sucesso tão grande? Dentre outras razões, porque ela retratou uma das histórias mais fantásticas, maravilhosas. Não dá para dizer incrível, né? Uma das histórias mais abençoadoras que a palavra de Deus traz para a gente. E por isso que gerou esse encantamento todo na sociedade. Gente que nunca leu a história de José na Bíblia, assistiu a novela e se identificou. E até os próprios crentes, teve crente que me procurou e falou, pastor, que absurdo, lá na novela apareceu José, aconteceu isso e isso na vida dele. Que absurdo. Eu falei, que absurdo, irmão, está lá no texto. Lá em Gênesis está dizendo que justamente isso aconteceu. Aconteceu? Aconteceu. Terminando a novela, comece a ler a Bíblia. Que isso pode ser importante para você em algum momento. Mas ok, assista a novela primeiro. Uma das histórias mais fantásticas da Bíblia. José do Egito. Gênesis 49, 22 a 26. Está aqui na tela também, tá bom? José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os frecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor
e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos dos céus, com as bênçãos das profundezas, com as bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido, diferenciado dos seus irmãos. Feche os seus olhos mais uma vez, e vamos falar com o Senhor numa palavra de oração. Peça a Deus que fale contigo, meu irmão e minha irmã. Peça ao Senhor que vivifique sonhos no seu coração. Peça ao Senhor, quem sabe, restaure sonhos que em algum momento da sua vida, pelos mais diferentes motivos, podem ter se perdido. E tendo estes sonhos em suas mãos, não tenha dúvida, consagre os teus sonhos na presença do Senhor. Chega de tentar do nosso próprio modo. 2016 é o ano de consagrarmos os nossos sonhos na presença do Senhor. Querido Deus, fala, Pai, ao coração do teu povo nesta noite. O Senhor está presente aqui, já tem falado com a gente, tem sido tão bom. O Senhor trouxe cada pessoa que está sentada aqui agora. O Senhor tem um propósito para a nossa vida hoje aqui. Viemos aqui, ó Deus, pensando e imaginando algumas coisas, mas o Senhor já tem feito infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, Deus, que neste momento de reflexão da palavra, tudo aquilo, Deus, que possa tirar a nossa atenção, tudo aquilo que possa tirar a nossa concentração, tudo aquilo, ó Deus, que possa dividir espaço com a Tua voz, que caia por terra no nome de Jesus. E somente a Tua voz seja aqui ouvida, Pai, e a minha vida seja feita instrumento em Tuas mãos. Fala, Senhor, com o Teu povo, reaviva os sonhos no coração da Tua igreja, e que o Senhor esteja de braços abertos para acolher os sonhos que queremos consagrar diante de Ti nesta noite. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, amém e amém. Seguramente você já conhece esse personagem e em algum momento da sua trajetória você já ouviu esta frase que o tornou célebre e conhecido no mundo todo. Nós estamos falando de Martin Luther King, um batista negro americano que lutou por um ideal, por uma causa completamente revolucionária para a sua época e para o seu contexto. Martin Luther King foi o homem que declarou ter um sonho. E o seu sonho era ver o fim da segregação racial nos Estados Unidos. O seu sonho foi muito além do que aquilo que ele mesmo imaginava. Porque o seu sonho contagiou não apenas o coração dos americanos, como tornou conhecido no mundo todo, justamente por causa do seu ideal de liberdade e de igualdade. Tanto que mesmo depois que ele morreu, mesmo já estando morto, ainda hoje nós falamos a respeito dele. Quando falamos a respeito de sonho, nós nos lembramos desta frase, e há uma grande identificação da causa que ele lutou com a causa que a igreja milita em todos os tempos. Porque Martin Luther King não labutou pela causa do fim da segregação racial por ser esse um conceito ético, por ser esse um conceito religioso, pura e simplesmente. Mas ele lutou por isso essencialmente, porque ele acreditava que esse era um valor do reino, descrito antes de todas as coisas, nas páginas das Sagradas Escrituras. Então foi isso que o motivou a lutar. Saber que ele estava lutando por uma causa que tinha o interesse direto do reino. Sonhar é importante. Grandes coisas acontecem nas nossas vidas a partir dos nossos sonhos. Pesquisando a respeito deste assunto, eu encontrei dezenas de frases que representam bem a nossa reflexão desta noite. Mas 4 delas chegaram muito perto daquilo que eu quero trazer para vocês hoje aqui. A primeira delas diz o seguinte: os sonhadores mais eficazes são aqueles que sonham acordados. Os sonhadores mais eficazes são os sonhadores do dia. Porque o sono ou o sonho da noite é inerte. Mas perigosos mesmo, ou ousados e audazes mesmo, são aqueles que sonham de olhos abertos. São aqueles que sonham durante o dia. São aqueles que sonham em movimento. São aqueles que vivem e labutam em todas as suas causas, sonhando. Uma segunda frase diz que quem deixou de sonhar
deixou de viver. Ou seja, quando perdemos a capacidade de sonhar, nós perdemos um pedaço da nossa própria vida. Uma das fontes de energia e de motivação que nos mantém de pé para continuar a nossa caminhada é justamente a nossa capacidade de sonhar. Quando perdemos a capacidade de sonhar, nós estamos perdendo também um pouquinho da nossa vida. Quem deixa de sonhar, de alguma forma deixou de viver também. A terceira frase diz que tudo na vida começa com um sonho. Com Martin Luther King foi assim, a sua causa começou a partir de um sonho. Com José do Egito foi assim, as suas lutas e batalhas começaram por causa de um sonho. O ponto de partida principal das nossas vidas, queridos, precisa ser necessariamente um sonho. E a última dessas frases é uma confissão de um temor. Um temor que também me assombra. E em que o autor desta frase diz, olha, eu não temo. Eu não temo reconhecer as minhas limitações. Eu não temo a minha própria incapacidade. Eu não temo os meus limitadores. Mas se tem algo que eu temo profundamente é a possibilidade de ter um dia que é abrir mão daquilo que eu acredito. Abrir mão dos meus sonhos. Quantos de nós aqui, afinal de contas, já tomamos decisões que mudaram completamente o rumo das nossas vidas por conta de um sonho? Quantas e quantas vezes jogamos algumas coisas para o alto, que representavam inclusive a nossa própria estabilidade e segurança, porque estávamos em busca de um sonho? Quantas e quantas vezes isso já aconteceu, e seguramente acontecerá ainda nas nossas vidas, porque sonhar é importante. No entanto, para ficar bem claro o que eu quero dizer para vocês nesta noite sobre sonhos, que inclusive nós acabamos de cantar aqui na última música também, é importante alinharmos, harmonizarmos um pouco isso para que você não me entenda equivocadamente. Porque algumas pessoas pensam que essa ideia então de sonhar funciona assim. Eu sonho o que eu quiser e Deus que se vire de me arrumar. Eu sonho aquilo que eu achar melhor e Deus, que é o meu Pai, Ele que me criou, Ele que é o responsável por mim, Ele que é o soberano sobre tudo, então Ele que deu os seus pulos para atender aquilo que eu sonho. Afinal de contas, a Bíblia diz assim, e tudo quanto pedires ao Senhor em oração, recebereis. Então tudo que eu pedir ao Senhor, tudo que eu colocar diante de Deus como a expressão de um sonho, significa que Deus necessariamente precisa me dar. E se Ele não me der, eu vou me tornar um mimado do reino. Eu vou me tornar um birrento do reino. Eu vou me jogar no chão da igreja e ficar sapateando até Ele me dar, porque Ele tem obrigação disso. Bom, não é nada disso que eu estou falando. Não estamos falando sobre isso. Eu diria que isso se aproxima muito daquilo que eu chamo da teologia da Xuxa. E quase que eu falei aproximo. A teologia da Xuxa. O que é a teologia da Xuxa? Tudo que tiver que ser, será. Ó, o povão tá... O Senhor é meu pastor e nada? Então tá bom. Tudo que tiver de ser, será. Basta acreditar. Se você sonhar, o que vai acontecer? Marquinho? O cara lá de cima vai me dar. Essa é a teologia da Xuxa. Não é isso que nós estamos falando. Não é isso a respeito daquilo que cremos. Eu quero deixar bem claro para vocês que nós estamos falando a mesma coisa. Primeiro, quando eu falo a respeito da consagração dos nossos sonhos diante do Senhor, eu estou dizendo que todos os sonhos que nós consagramos diante do Senhor precisam tornar o nome de Deus conhecido e o nosso apagado, gente. Todos os sonhos que precisamos consagrar diante de Deus, precisa dia após dia tornar o nome de Deus ainda mais conhecido e o nosso mais desconhecido. Meu irmão e minha irmã, se você tem um sonho cujo objetivo é tornar o seu nome mais conhecido do que o do Senhor, eu dou um conselho para você. Cai fora dessa. Um povo resolveu fazer isso certa vez construindo uma torre que ficou conhecida como a Torre de Babel. Qual que era o objetivo deles? Com aquele projeto tornar o nome deles mais conhecido do que o nome do Senhor. Qual foi o final da história? Você sabe muito bem. Então, se você tem algum sonho cujo objetivo principal é tornar o seu nome mais conhecido do que o nome do Senhor, esquece.
Todos os nossos sonhos precisam ter como foco tornar o nome de Deus conhecido. É disso que nós estamos falando. Segundo, se nós pretendemos consagrar os nossos sonhos a Deus, nós precisamos entender que todos os nossos sonhos precisam se enquadrar dentro daquilo que nós chamamos de a moldura do reino de Deus. O reino de Deus tem uma moldura, como a de um quadro. Aquilo ali é o reino de Deus. Os meus sonhos não podem estar fora da moldura do reino de Deus. Os meus sonhos precisam estar dentro da moldura do reino de Deus. Isso significa que os meus sonhos concordarão e dirão amém aos propósitos que Deus tem para a minha vida. E que eu não viverei o meu dia a dia apoiado nos sonhos, naquilo que é mais misticismo, ou é só misticismo, do que evangelho. É importante dizer isso porque em qualquer livraria que você for aí da cidade, nos shoppings, em qualquer lugar, é muito provável que você encontre ali os livros dos sonhos. Esses livros trazem interpretação do sonho das pessoas. Eu não sei de onde eles tiraram essa interpretação, quem foi que deu. O que eu sei é que também não é disso que nós estamos falando. E aí a pessoa acorda de manhã atribulada porque sonhou com uma tempestade terrível e ela corre lá para o livro para saber, quando a gente sonha com tempestade, o que isso significa? E aí numa outra noite a pessoa sonha com um monte de animal, um jardim. Quando ela acorda de manhã ela corre para o livro, o que significa sonhar com animal? Uma noite ela sonha que está caindo. E quando acorda de manhã, ainda assustada, ela corre para o livro. O que significa quando a gente está caindo no sonho? Não é nada disso que nós estamos falando, gente. Isso é misticismo e não evangelho. Nós estamos falando de sonhos que se enquadram dentro da moldura do reino de Deus, porque atendem aos propósitos de Deus. Terceiro, eu diria para vocês que quando o assunto é consagrar os nossos sonhos ao Senhor, nós precisamos compreender que os nossos sonhos precisam ter dimensões comunitárias. Os meus sonhos consagrados diante do Senhor precisam ter dimensões comunitárias. Porque isso me livra do egoísmo. Porque isso me livra de simplesmente ser o centro do universo, de pretender ser o centro do universo. Os meus sonhos precisam ter como objetivo a vida comunitária. Se eu tenho algum sonho que atropela o meu cônjuge, eu estou errado. Se eu tenho algum sonho que passa por cima dos meus filhos, eu preciso rever de onde esse sonho veio. Se eu tenho algum sonho que prejudica a vida de outras pessoas, isso precisa ser revisto. Se eu tenho algum sonho que emperra a vida da igreja, isso precisa ser revisado, repensado, para descobrirmos de onde esses sonhos vêm, porque da parte do Senhor eles não vêm. Os sonhos sempre são consagrados diante do Senhor na dimensão daquilo que é comunitário e não naquilo que é individualizado. Diria para vocês ainda que sonhos consagrados diante do Senhor, eles, a rigor, precisam glorificar o nome do Senhor. Precisam exaltar o nome do Senhor. Precisam dar toda a honra, toda a glória, e não pura e simplesmente atender o nosso prazer pessoal, a nossa satisfação pessoal. Como se nós fôssemos avaliadores dos propósitos de Deus. Isso eu gostei, para isso eu dou nota 10, para isso eu dou nota 5,5, como se nós tivéssemos a condição de avaliar a partir do nosso próprio prazer aquilo que Deus tem feito. Não. Os sonhos consagrados diante do Senhor precisam glorificar a Deus sobre todas as coisas. Diria ainda que sonhos consagrados diante do Senhor são os sonhos que se encaixam no padrão da legitimidade, queridos. Sonhos consagrados diante do Senhor precisam ser sonhos legítimos diante de Deus. E o que significa ser um sonho legítimo? Para ser um sonho legítimo diante de Deus significa, primeiro, que eu não vou transgredir nenhuma regra, nenhuma lei humana para que esse sonho se concretize. Se eu tenho um sonho, mas que para a realização dele eu preciso cometer um crime, eu preciso abrir mão desse sonho. Se eu tenho um sonho, mas que para a realização dele eu preciso realizar uma falcatrua, então eu preciso abrir mão do meu sonho. Se eu tenho um sonho que vai contra a lei de Deus e o propósito do Senhor para a minha vida, contra o que a palavra de Deus nos ensina, é pecado.
Se eu tenho sonhos que povoam o campo do pecado, eu preciso abrir mão deles o mais rápido possível. Seja qual for este sonho. Se sobre os meus sonhos repousam alguns valores que são ilegítimos para a palavra de Deus, eu preciso abrir mão deles, porque Deus não vai abençoar. Há um tempo atrás, falando aqui para a igreja sobre a oração, eu contava para os irmãos uma experiência trabalhando numa casa para recuperação de drogados. Um período de 3 anos que eu trabalhei com esse público numa das cidades em que fui pastor. E num dia lá de testemunhos, eu passava uma terça-feira inteira ensinando a Bíblia para eles. Em determinado momento eles contavam as bênçãos da recuperação. E um deles levantou a mão e falou: pastor, eu posso contar uma bênção que Deus realizou na minha vida, quando eu nem sabia ainda a importância que Ele tinha para mim? Eu disse: claro. Claro que pode, vai nos edificar. Ele disse assim: pastor, antes de eu conhecer a Cristo, antes de eu vir parar nessa casa, nós fomos uma vez realizar um assalto. Era numa casa. Nós fomos em 4. E quando nós paramos o carro em frente à casa, nós já estávamos para abrir a porta do carro. Eu falei: peraí, minha mãe é evangélica. E ela ensinou que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que orar para pedir para Deus nos proteger. Então vamos orar antes da gente fazer o assalto, para que Deus nos proteja e que a polícia não chegue. Aí todo mundo ficou com aquela cara de espanto, pelo contexto, né? Ninguém riu. E eu disse: mas e aí? Ele falou: não é que Deus ouviu mesmo? Fizemos o assalto, foi uma beleza, a polícia não apareceu, fomos de volta para casa, foi uma maravilha. Vale a pena a gente orar mesmo, né, pastor? Então, queridos, aquilo que está no campo da falta de legitimidade não tem harmonia com os propósitos de Deus, não adianta. E precisamos reconhecer ainda, meus irmãos, a importância de colocarmos diante do Senhor os nossos sonhos em oração. Por isso que nós viemos aqui a semana toda. Outros irmãos oraram no seu local de trabalho, em casa, em tantos lugares. É por isso que nós oramos no dia a dia. Porque, na verdade, se nós pararmos um pouquinho para reconhecer, hoje de manhã mesmo, uma irmã me falava isso aqui à porta, os pensamentos do Senhor são muito maiores e mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são muito maiores, mais altos do que os nossos caminhos. Ele faz sempre o que é melhor para a gente, como nós cantamos. Ele sempre surpreende, Ele sempre excede. Meus queridos, reconheçamos que muito do que Deus tem feito nas nossas vidas, nós não soubemos nem pedir para Ele. Reconheçamos que muitas vezes nós pedimos errado, e o Senhor, por misericórdia e por bondade, não nos atendeu. Ele ouviu e Ele não nos atendeu. Ele ouviu e fingiu que não ouviu. Porque quantas vezes, se o Senhor tivesse atendido aquilo que nós pedimos, a nossa vida estaria completamente destruída. Bendito seja o Senhor por isso. Porque Ele nos trata com amor, com misericórdia. Quantas vezes nós pedimos algumas coisas ao Senhor que vão acabar nos destruindo ao final, e o Senhor, pela sua bondade, não nos faz. No entanto, reconheçamos, o Senhor tem feito muito mais. Os caminhos do Senhor são muito mais altos. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos. Nós temos muito mais coisas do que precisamos. Nós temos sido satisfeitos e abençoados pelo Espírito de Deus de dia em dia na nossa vida. Muito mais do que poderíamos imaginar. As melhores coisas que Deus tem feito na nossa vida, irmãos, nós não soubemos pedir. Foi Ele que deu, porque os caminhos, os pensamentos, os céus, tudo são mais altos. A nossa dimensão é limitada, é restrita. O Senhor é capaz de fazer por nós infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos, conforme o seu poder que se manifesta na nossa vida, conforme o seu poder que se manifesta na vida da igreja. E é por isso que nós nos reunimos, e é por isso que dia após dia nós devemos render a glória e a honra somente a Ele. Notem que o texto está falando sobre o fato do Senhor fazer infinitamente mais do que pedimos. Porque muitas vezes no pedir nós somos tímidos. Não é verdade? Muitas vezes, para o nosso pedir, nós somos tímidos. Chegamos diante do Senhor pedindo alguma coisa, como se, não sei se realmente Ele vai me atender, se Ele pode, quem sabe. No pedir nós somos tímidos, mas o texto vai além. O texto fala que o Senhor faz infinitamente mais, não só em relação àquilo que nós verbalizamos e pedimos. O texto fala que o Senhor faz
infinitamente mais do que nós pensamos, irmãos. E no pensar nós somos ousados. Se no pedir nós somos tímidos, no pensar nós somos ousados. Ah, se existisse uma máquina que lesse o pensamento de cada um de nós. Ah, se nessa tela aqui passasse exatamente aquilo que nós estamos pensando neste momento. O nosso pensamento voa longe. O nosso pensamento vai embora. Nós somos ousados no pensar. Tão ousados que muitas vezes nós não temos coragem nem de compartilhar com o cônjuge aquilo que passou pela nossa cabeça. Mas ainda assim, o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aí nós nos deparamos com um homem chamado José. José, o filho de Jacó, com Raquel. Jacó tinha uma esposa que chamava Lia, com quem teve 10 filhos e casou-se também com Raquel, que era a mulher a quem ele amava. Teve 2 filhos, José e Benjamim. Portanto, José, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Nós estamos falando aqui dos patriarcas. Estamos falando aqui de homens de Deus da sua própria geração. Estamos falando dos filhos de Jacó, que foram os homens que deram origem, que deram nome às chamadas 12 tribos de Israel, que acamparam e espalharam na terra que Deus havia prometido que lhes daria. E é interessante olharmos para a vida de José, porque José foi um homem que vivenciou inúmeros conflitos, principalmente no relacionamento entre os seus irmãos. E isso, meus irmãos, parece ser óbvio dizer, né? Porque se tem uma esfera de relacionamento na nossa vida, onde nós constantemente temos montanha-russa de emoções, é no relacionamento entre irmãos. Basta ter irmão para saber disso. Só você pode falar mal do seu irmão. Só você pode dizer que o seu irmão está errado. Só você pode brigar com o seu irmão. Ninguém mais pode. Porque o seu irmão é o seu irmão. Mas vamos reconhecer que o relacionamento fraterno tem também os seus desgastes, não tem? Quantos empurrões e puxões de cabelo já aconteceram ao longo da vida? Não é? Relacionamento entre irmãos é um relacionamento conflituoso por si só, por uma série de razões. José possivelmente vivia esse tipo de conflito. Só que com 2 agravantes muito sérios. Primeiro, a Bíblia fala que Jacó, pai dessa turma toda, amava mesmo mais José do que os outros irmãos. Do que os outros filhos. Então esse é o primeiro agravante. Agora imagina você olhar para os seus irmãos e falar assim: esse aqui é o queridinho do papai, já descobri. E tem mais um detalhe, irmãos. Nós nunca somos o queridinho do papai e da mamãe. Mas os nossos irmãos sempre acham que nós somos. Não é verdade? Você olha e diz assim: o queridinho é ele, o queridinho é ela. E aí o seu pai e sua mãe dizem assim: imagina, aqui em casa não tem essas coisas. E o outro irmão diz: que nada, o queridinho é você, ela colocava muito mais mistura para você do que para mim. E aí fica aquele relacionamento conflituoso. Então, isso aí já era um fator agravante no relacionamento desta família. Jacó tinha uma preferência de fato por José. Por que essa preferência? Porque ele era filho da mulher a quem ele amava, Raquel. Segundo fator de conflituoso entre os irmãos é que Jacó amava tanto o filho que resolveu dar um presente para ele. Mas não era um presente qualquer, era uma túnica, era um casaco, era uma veste. Ele mandou fazer nas melhores costureiras da época, um casaco colorido, bonito, um casaco pomposo. E entregou nas mãos de José, na frente dos irmãos. Está aqui o presente. Você já imaginou festa de Natal? A família toda reunida, os irmãos, de repente o pai diz assim: agora eu quero entregar o presente. E ele vem do quarto, aquela caixa toda bonita, decorada, aquele presente maravilhoso, e entrega para o seu irmão. Qual seria o seu sentimento? E você diria assim: e o meu? O casaco é para o seu irmão. Como é que seria seu sentimento? Então, por todas essas coisas, por todos esses movimentos, o coração dos irmãos de José foi tomado por uma malignidade tão grande,
por um ciúmes tão grande, gente, que aquilo acabou fazendo mal para eles. Diria para vocês que foi um ciúmes literalmente mortal. Levaram José um dia para o campo e tiveram uma ideia: vamos acabar com a vida desse menino. Ele só fica inventando coisas. Ele ganha os presentes do pai. E agora acordou essa semana dizendo que teve uns sonhos aí. E ele teve mesmo. Ele acordou de manhã, alegre, lembrando dos sonhos que teve. Chegou lá na cozinha da casa de Jacó e encontrou todos os irmãos sentados na mesa e disse assim: gente, vocês não acreditam, eu tive um sonho. Conte para nós o sonho, José. Quem sabe os irmãos a tratando até com um certo desprezo, né? E aí José diz: bom, eu sonhei com uns feixes. Tinha 12 feixes. Feixes bonitos. Só que tinha um feixe em especial, o melhor, o mais bonito deles, estava bem no meio. E os outros feixes ficavam em volta e reverenciavam e se curvavam diante daquele feixe que estava no meio. Ah, que interessante. Não, mas o sonho não parou por aí. Eu sonhei também com os astros, com as estrelas. E eram 12 também. E elas eram muito brilhantes, mas tinha uma que era mais brilhante do que todas. E ela estava bem no meio. E as outras ficavam à sua volta, reverenciando aquela que estava no meio. E aí os irmãos: ah, José, que história é essa de sonho, vai? O que você acha que esse sonho aí quis dizer? Quem que era esse feixe aí e essa estrela toda especial para ficar no meio? Sou eu. E aí ele diz assim: José, para com essa conversa mole. Se era você que estava no centro, quem eram então os que estavam à volta, se curvando diante do feixe maior? Vocês. Você já imaginou? Levaram José para o campo: vamos jogar esse rapaz no poço. Vamos dizer para o nosso pai que ele morreu. Vamos matar um animal. Vamos sujar a roupa dele com esse sangue. Vamos levar para o nosso pai Jacó. E vamos assim dar um fim na história de José. Mas quando eles estavam decididos a fazer isso, eis que surge uma caravana dos midianitas, que ia em direção ao Egito. E eles disseram: por que matar se a gente pode ganhar um dinheirinho com ele? Vamos vender o nosso irmão para a caravana dos midianitas. Ele vai ser escravo. E ao invés dele morrer aqui agora, ele vai morrer lentamente lá como um escravo. Ainda nós vamos ganhar um dinheirinho com isso. E venderam o próprio irmão. Queridos, vamos confessar, quantos aqui já sentiram vontade de vender o irmão? Renato, o seu caso eu entendo. Você até poderia. Não é? Já teve aquele dia que você falou assim: ah, se eu pudesse vender meu irmão, eu venderia. Eles venderam o irmão, juntaram uma graninha, foi embora com os midianitas, levaram uma roupa, fizeram um papelão, um teatro barato, diante de Jacó, dizendo: ele morreu, está aqui a roupa cheia de sangue. Jacó chorou, todo mundo chorou, uma palhaçada. E José foi embora com a caravana dos midianitas. E ficaram separados aproximadamente 25 anos, queridos. E foi justamente essa separação que permitiu com que José se tornasse o braço direito de Faraó. O governador do Egito. Um homem que passou a administrar, um homem que passou a ser um homem de confiança de Faraó. Porque o Senhor o colocou naquela posição. Porque os planos dos irmãos eram de morte, mas os planos do Senhor eram de vida. Os planos dos irmãos eram de maldição, mas o plano do Senhor era de bênção. E por falar em bênção, quando chegamos no capítulo 49, vocês perceberam que eu comecei a ler a história do final, né? E agora estou recapitulando. No capítulo 50, José morre. No capítulo 49, é Jacó que morre. E antes de morrer, Jacó profere as bênçãos. Para cada filho, uma bênção. E ele começa com o primogênito, Rúben. E como vocês sabem, o primogênito era aquele que teria o direito da primogenitura, a bênção da primogenitura. A maior, a mais especial das bênçãos. Mas essa família tinha um problema com essa história de primogenitura. E já não era daquele momento, não. Antes, parece que o filme só estava repetindo. Vejam isso no capítulo 49. Vejam o versículo 4. Rúben é o mais velho. É o primeiro da lista da bênção. Aí Jacó começa a dizer assim: Rúben, impetuoso como a águia, maravilha.
não serás o mais excelente. Não será o mais excelente. Não será servido pelos seus irmãos, e sim servirá. E Jacó dá a razão. E eu imagino que impacto, que dor receber essa informação e essa justificativa numa hora que o pai está declarando bênção. Você não será o mais excelente porque você se deitou na minha cama, você profanou a minha cama, você deitou na minha cama, você não será o mais excelente. Que impacto! Aí ele continua, filho por filho. Aser, Naftali, vai, filho por filho. Lá no versículo 26 ele fala de José, só falta Benjamim. Aí sobre José ele diz assim, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de quem? Rúben! Estejam elas sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que foi diferenciado entre os seus irmãos. Distinguido, separado, destacado entre os irmãos. E Jacó então profere esta bênção sobre a vida do seu filho José. Agora, tudo isso, meus irmãos, nasceu por causa de um sonho. Gênesis capítulo 37, versículo 5, diz claramente, teve José um sonho. Tudo começou na vida de José por causa de um sonho. E se você pretende realmente em 2016 consagrar os seus sonhos na presença do Senhor, eu tenho alguns conselhos para te dar. Primeiro deles, se você pretende consagrar os seus sonhos a Deus em 2016, em nome de Jesus, assuma a identidade do sonhador que Deus te fez. Vista-se logo com as roupas de um sonhador. Coloque logo a armadura do sonhador. Viva assumindo a identidade que Deus fez em cada um de nós. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, ressuscitou para nos dar vida, para nos dar esperança, para nos apontar um caminho. O caminho do povo de Deus é um caminho de esperança. O caminho do povo de Deus é um caminho onde o futuro pode ser vislumbrado. O caminho do povo de Deus é o caminho onde sonhos florescem. Você não pode abraçar para você uma identidade de alguém que perdeu a capacidade de sonhar. Se você perdeu a capacidade de sonhar, em nome de Jesus, entregue o seu coração ao Senhor ainda hoje, nesse lugar, nessa noite, porque Deus pode restaurar em você a identidade de um sonhador. É triste ouvirmos cristãos, discípulos de Jesus, que perderam a capacidade de sonhar. Como meu coração aperta quando eu paro para ouvir, para aconselhar, para orar com alguém que nitidamente, embora não confesse isso, mas nitidamente já perdeu pelo caminho os seus sonhos. Não tem mais a capacidade de sonhar, pura e simplesmente porque deixaram passar a identidade de um sonhador. O Senhor fez da sua igreja, fez do seu povo, um povo sonhador. Um povo que estava na terra do Egito e sonhava com a libertação. Um povo que estava liberto e sonhava com a vinda do Messias. Um povo que conheceu o Messias e sonhava com a sua ressurreição. O povo de Deus é o povo da esperança. O povo de Deus é um povo que tem a identidade de sonhadores. Que sejamos homens e mulheres que assumem verdadeiramente essa identidade. O mundo pode estar em crise, o Brasil pode estar um caos, tudo pode militar contra em minha volta, mas eu não abrirei mão da minha identidade de sonhador. Se o mundo parou de sonhar, se o meu melhor amigo parou de sonhar, se o meu cônjuge parou de sonhar, se os meus pais pararam de sonhar, se os meus líderes pararam de sonhar, se a igreja parou de sonhar, eu não vou parar de sonhar porque Deus fez de mim um sonhador. E são os sonhos que Deus tem colocado no meu coração que vão me levar adiante. Tudo na vida de um homem, de uma mulher, começa com sonhos. Sonhos têm preços, queridos. José experimentou literalmente na pele, no corpo, os preços por ser um sonhador. Mas esses preços precisam ser pagos, em nome de Jesus. Não abra mão da identidade de um sonhador.
consiga enxergar realidades que outros ainda não conseguiram. Porque homens e mulheres de fé que sonham, conseguem antecipar o reino aonde ele ainda não se instalou. Essa é a identidade de um sonhador. Segundo conselho que eu daria para você consagrar os seus sonhos a Deus, é o conselho de viver intensamente os sonhos que Deus tem colocado no seu coração, na presença dEle. E aí nós vamos para o capítulo 39 de Gênesis, onde tem uma informação impressionante. Diz assim: o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Se tornou um homem próspero na casa de Faraó, porque o Senhor estava com José. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês, gente. O que tornou José próspero e diferenciado dos irmãos não foi o sonho que ele teve, não, viu? O que tornou José um homem próspero e diferenciado entre os seus irmãos foi o fato de que o Senhor estava com ele. O seu pai Jacó já havia experimentado isso, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que era um tempo terrível. Tudo que se plantava na terra não brotava nada, não plantava nada. A terra não dava nada. Mas o livro de Gênesis nos conta que Jacó plantava a sua semente na terra. A semente dos outros não brotava nada, mas a semente de Jacó frutificava a 100 por 1. Enquanto os outros estavam a 1 por 1, Jacó estava a 100 por 1. E se tornou um homem muito rico por causa disso. Mas qual que é o diferencial? O Senhor estava com Jacó. O que vai fazer a grande diferença na nossa vida, irmãos, não é a quantidade de sonhos que nós sonhamos. Não é a quantidade de semente que nós lançamos, mas é o fato de que o Senhor está conosco sempre. Por isso nós precisamos depositar, consagrar os nossos sonhos na presença dEle. O Senhor estava com José, por isso que ele se tornou um mordomo notável, um administrador sem igual. O homem que Faraó ia consultar para saber o que ele devia fazer. Um homem que durante os 7 anos de vacas gordas administrou o Egito de tal maneira que os celeiros se entulharam de coisas. Quando vieram os 7 anos de vacas magras, o Egito ficou provido de toda e qualquer necessidade, porque José administrou tudo isso, porque o Senhor estava com ele e lhe deu sabedoria. Os princípios de liderança, de política, de estratégia, de gestão, de liderança de José são copiados até hoje. Não só na igreja, como no mundo corporativo. Aliás, qual o princípio mais essencial que existe do que poupar hoje para ter amanhã? Guardar hoje para ter amanhã. Com quem que a gente aprende isso? Com José, porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava com José naquele momento que ele foi até a casa de Potifar. Mas chegando na casa de Potifar, só estava lá a mulher de Potifar. E isso trouxe um problema sério para ele. A mulher se agarrou a José, a mulher se prendeu nas suas roupas, de tal forma que José teve que sair correndo, deixando parte da sua roupa nas mãos da mulher de Potifar, porque ele foi fiel e temente a Deus, porque o Senhor estava com ele e teve condição de fazer isso. Analisemos esse caso friamente, irmãos. José podia pensar assim: eu não tenho nada a perder, eu estou aqui numa terra que ninguém me conhece, tudo que eu faço, Faraó aprova. Se eu me deitar com a mulher de Potifar aqui, ninguém no reino vai ficar sabendo. Mas não, porque o Senhor estava com ele e manteve a sua fidelidade. E por conta disso, a terra do Egito e as terras vizinhas foram abençoadas, porque no tempo da escassez havia comida para esse povo, porque José guardou. Isso significa que quando eu sou um sonhador e sonho na presença de Deus, eu abençoo inclusive as pessoas que estão à minha volta. Não é bom isso? Por fim, meu último conselho para você é a respeito da sua fé. Se você deseja mesmo consagrar os seus sonhos a Deus em 2016, creia que vida que começa em sonho não termina em amargura, irmão. Vida que começa com sonho não termina em amargura. Agora, vida que começa sem sonho, ela trilha um caminho bem direitinho para a amargura. E como é triste muitas vezes encontrarmos pessoas amarguradas. Enquanto o Senhor diz que nós devemos trazer um cântico novo nos nossos lábios, louvores a Deus, quantas e quantas vezes nós encontramos pessoas essencialmente amarguradas.
E pessoas amarguradas se afastam naturalmente de Deus, porque Deus quer encontrar nos nossos lábios louvores, e pessoas amarguradas também têm a capacidade de afastar as pessoas dela. Porque, gente, vamos reconhecer, nós nos cansamos de amargura. Nós ouvimos, nós relevamos, nós conversamos, nós oferecemos o ombro e os ouvidos, mas reconheçamos também. Chega um momento que a gente não aguenta tanta amargura. A gente não consegue lidar com tanta amargura. Então a pessoa amargurada acaba perdendo a bênção, o privilégio dos seus relacionamentos. Só que a vida de José começou com um sonho. E vida que começa com sonho, não termina com amargura. Creia nisso, meu irmão. Se a sua vida tem se estabelecido a partir de um sonho, não é uma amargura que você vai ter no final. Agora, se você tem alicerçado a sua vida nas suas próprias decisões, nas suas próprias habilidades e capacidades, tome cuidado, porque o caminho da amargura é muito próximo. Vida que começa com sonho, termina em graça. Vida que não começa em sonho, termina com amargura. E a amargura adoece o amargurado e adoece os que estão à sua volta também. Então, queridos, reconheçamos isso diante do Senhor e que Ele tenha misericórdia de nós e nos faça sempre lembrar que uma vida de louvor é aquela que agrada a presença dEle. E é o que nós devemos trazer nos nossos lábios, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que nós esperávamos. Ainda que as coisas não vão muito bem. Cuidado com a murmuração. Alicerce a sua vida em sonhos, porque eles te livrarão da amargura. E aí quando chega a bênção de Jacó para José, ele dá 3 informações suficientes sobre a vida de José. Primeiro ele diz que José é um ramo, mas ele não é um ramo qualquer. Como o pastor Marcos disse hoje na aula de manhã, ele é um ramo que dá frutos. José é um ramo frutífero. Agora, ele dá frutos por quê, irmãos? Porque ele está junto à fonte. Quem que é a fonte? O Senhor. E porque ele está ligado à fonte, ele cresce. E ele cresce tanto que os seus ramos se estendem sobre os muros. E os muros não são capazes de deter os ramos de José. Eles vão se espalhando, se espalhando, se espalhando, levando sombra, levando vida, levando fruto para outros lugares. Que bênção! Pessoas sonhadoras são ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. De tal forma que os seus galhos se estendem sobre os muros e se espalham e abençoam muitas pessoas. E é por isso, queridos, que nós queremos agora consagrar diante de Deus, pela oração, os sonhos que temos colocado diante dele. Por isso que nós passamos a semana orando e queremos encerrar a semana de oração nesse momento. Dizendo, Senhor, nós consagramos os sonhos a Ti. E se você tem trazido um sonho no seu coração para esse ano de 2016, eu quero chamar você para vir aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Porque quando consagramos os nossos sonhos diante do Senhor, seja ele qual for, não estamos aqui trabalhando com o filtro do razoável e não razoável. Eu não quero saber o que as pessoas acham do seu sonho. E nem saber se as pessoas pensam se é possível ou não. E nem mesmo saber se você acredita que ele é possível ou não. O que eu quero colocar diante de você é que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E para isso a gente vai cantar uma canção que vai nos conduzir para esse momento de oração. Que diz que orar faz muito bem para a nossa alma. Orar renova o nosso coração. Orar renova a nossa vida. Orar desperta dentro de nós aquela paz que excede todo entendimento. E nós vamos reconhecer que Deus é grande. E as obras que Deus faz também são grandiosas. Que o amor de Deus por nós não tem limites. E por isso nós confiamos no poder que Ele tem. Feche os seus olhos por um momento, meu irmão e minha irmã. Coloque a sua vida diante de Deus. E eu te pergunto de novo, qual é o seu sonho? Esse sonho é legítimo? Esse sonho
glorifica o nome do Senhor, esse sonho torna o nome do Senhor conhecido. Esse sonho está dentro das molduras do reino. Qual é o teu sonho? Quais são os teus sonhos para 2016? Mas com um detalhe muito importante, meu irmão e minha irmã, você já consagrou esse sonho ao Senhor? Talvez você esteja sonhando há anos. E quem sabe já abriu mão de sonhar porque diz assim, eu já sonho há tanto tempo, isso não aconteceu, mas eu volto a perguntar, você já consagrou isso diante de Deus? Em oração? Nós teremos a oportunidade de fazer isso. Quero convidar você para cantarmos juntos. Mesmo sentado como você está nesse primeiro momento. Colocando diante de Deus esse privilégio tão grande que é o da oração. Fale com o Senhor. Derrame o seu coração diante dele, meu irmão e minha irmã. Apresente diante do Senhor os seus sonhos. Encontro calma na oração. Encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, a única coisa que nos satisfaz. Que privilégio abrir a alma ao Criador, saber que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Vamos ficar em pé agora e vamos cantar isso juntos. Exalte e reconheça que Deus é grande. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração, os nossos sonhos podem ser depositados. É o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Sua vida tem sentido, meu irmão. Vida faz sentido, desliga forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Você pode vir aqui à frente agora, orar com a gente. Você tem um sonho hoje para consagrar ao Senhor. Quero chamar os presbíteros aqui da igreja, pastor Marcos. Você tem um sonho para consagrar diante de Deus. Vem aqui agora, irmão.
Você que nos assiste pela internet, você que colocou seu pedido de oração aí no site, nós queremos orar pela sua vida também. Você que está em casa, se puder, dobre os seus joelhos aí nessa hora. Coloque a sua mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, aonde você estiver assistindo a esse culto. E você que está aqui na igreja hoje à noite, vem para frente, meu irmão. Vem para cá, porque nós queremos consagrar sonhos diante do Senhor. Os pastores querem pôr as mãos sobre vocês, abençoar a vida de vocês em nome de Jesus. Porque nós cremos que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Meu querido irmão, consagre os seus sonhos a Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Talvez para você consagrar um sonho a Deus hoje, você vai precisar abandonar um sonho velho. Talvez antes de consagrar algo novo, você vai precisar limpar o altar. Talvez antes de entregar alguma coisa nova, você vai precisar renunciar a alguma coisa aqui no trono de Deus. E esse é o convite para você nessa noite, em nome de Jesus. Renuncie aquilo que é velho, renuncie aquilo que é seu, renuncie aquilo que é humano, renuncie aquilo que é carnal. Peça perdão a Deus por sonhos humanos que não levam a nada, só correria atrás do vento. Diz: Senhor, eu estou me rendendo nesta noite aqui, porque eu quero que os teus sonhos aconteçam na minha vida. Edifica, constrói os teus sonhos, Senhor, na minha vida. Seja comigo, Pai, como o Senhor foi com José, para que eu seja bem sucedido em tudo aquilo que eu fizer, Deus. Entenda, meu irmão e minha irmã, que não é a quantidade de sonhos, mas é a presença de Deus contigo que pode fazer a diferença. Por isso, em nome de Jesus, venha consagrar seus sonhos a Deus. Sonhos para 2016, sonhos para uma vida toda. Deus conhece, meus irmãos. Peça ao Senhor que faça de você um homem e uma mulher que sejam sonhadores. Peça para o Senhor te libertar da amargura. Peça para o Senhor te libertar das coisas do momento, do imediatismo, do presente e, por que não dizer, do passado. Peça para o Senhor te dar condições de enxergar o futuro, de ver aquilo que só os olhos da fé conseguem perceber. Peça ao Senhor que lhe dê, em nome de Jesus, a capacidade de ser um sonhador. Pai, em nome de Jesus, colocamos-nos diante de Ti nesta hora, Pai, como servos do Senhor, pastores, presbíteros. Estendemos as mãos sobre o Teu povo, Deus, e oramos pela Tua igreja neste momento, e pedimos, ó Deus, a manifestação da Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que se manifeste neste lugar a Tua glória, Pai. O Teu poder, Deus, sobre cada coração, Pai. Ó Deus, que os céus estejam abertos e o trono do Senhor pronto para acolher os sonhos que viemos apresentar diante de Ti. O Senhor conhece, ó Pai, os sonhos que estão no nosso coração, que eles sejam para Te glorificar, para Te engrandecer, para Te honrar. O Senhor é capaz de fazer muito mais do que esse sonho tão pequeno e humilde. Ó Deus, renunciamos os nossos próprios sonhos, renunciamos os nossos pecados, deixamos tudo no Teu altar e pedimos ao Senhor: conduz a nossa vida por um caminho pleno e perfeito, Deus. Livra-nos do egoísmo de sonharmos para nós mesmos. Faz de nós sonhadores que têm a sua identidade marcada pelo sonho de Deus. Faz de nós pessoas que creem no cântico novo e não na amargura. Faz de nós, ó Deus, homens e mulheres completamente envolvidos com o Teu reino. E, ó Deus, faz se concretizar nas nossas vidas os Teus sonhos, ó Pai. Que eles estejam em harmonia, Deus, com a Tua vontade, com o Teu querer, e se manifestem na nossa vida para glorificar o Teu nome para todo sempre, Pai. Nós cremos, nós acreditamos sim que os Teus sonhos são maiores para nós, ó Deus. Nos colocamos diante do Senhor e pedimos estas bênçãos sobre nós. Repita comigo, meu irmão: Senhor Jesus, eu apresento os meus sonhos diante do Senhor. Eu peço ao Senhor que os Teus sonhos, que são maiores que os meus sonhos, se manifestem na minha vida e abençoem a minha vida e todos os que estão à minha volta. Que esses sonhos tornem o Teu nome conhecido e diminuam o meu, para que a Tua glória
seja vista entre nós. Consagramos os nossos sonhos em Tua presença, porque para o Senhor não haverá impossíveis em todas as Tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço naquele que está à sua volta e diga para ele: seja um sonhador em nome de Jesus. Seja um sonhador que sonha os sonhos de Deus, os sonhos da fé em nome de Jesus. Creia nos sonhos de Deus para a sua vida e para a sua família em nome de Jesus. Dá esse abraço, você pode se assentar. Nós queremos orar e impetrar a bênção sobre a sua vida daqui a pouquinho. Graças ao nome do Senhor por isso, queridos. Meus irmãos, chegaram aqui pedidos de oração pela internet, que nós oramos agora. Um agradecimento ao pessoal que tem acompanhado em casa. Gente do Brasil, até do mundo todo. Lembrando que as mensagens ficam disponibilizadas no site, tá bom? Ficam gravadinhas lá no site, se você quiser assistir num outro momento da semana também. Chegou um pedido de oração aqui também do Marcos Elias, que nós vamos orar daqui a pouquinho, em favor dos seus pais, ok? Mas eu quero apenas dizer algumas coisas importantes para vocês antes do final do culto. Primeiro, que cada semana que passa nós nos aproximamos mais do nosso segundo encontro de casais. Mais uma vez o convite para você participar, para você vir. Pode convidar um casal amigo, familiares, para virem também, porque eu tenho certeza que será uma grande bênção para a vida da igreja. Viu, irmãos? O casamento, como nós vimos na semana de oração, é algo fundamental. Então procure o pessoal aqui no salão de convivência para tirar informações e, por que não, fazer sua inscrição hoje à noite. A escola discipuladora já voltou nos meses de férias, dezembro, ou melhor, janeiro e julho, nós nos reunimos com um número reduzido de classes. Tem sido assim, pastor Marcos Vinícius tem trazido as aulas, pastor Marco Aurélio, tem sido um tempo muito bom, as crianças também já voltaram. Você que vem para o culto da noite, dá para levantar um pouquinho mais tarde de manhã e vir às 10h30 apenas para a escola e continuar participando do culto da noite como você tem feito. Fica a dica e o convite para todos. Quanto ao almoço de comunhão que nós teremos no dia 31 de janeiro, nós não temos mais vagas, mas abrimos uma lista de espera. Se você quiser colocar o seu nome na lista de espera, a lista de espera sempre anda um pouquinho, né? Põe o seu nome lá. Pastor, como não tem mais vaga? Nós temos um limitador muito grande que é o espaço físico. E nós não podemos receber um número maior de pessoas do que a gente pode acolher nesse salão aqui. Então, todas as vagas que foram abertas para o almoço já terminaram. Mas deixe o seu nome. Nós vamos entrar em contato com você à medida que uma possibilidade surgir. E nos ajude, irmãos, a orar também por essa questão do espaço. Para que ele não seja um limitador para a igreja. As pessoas têm perguntado: pastor, não vai ter curso dos casais? Não vai ter curso dos pais? Não vai ter curso disso, curso daquilo? Irmãos, nós só temos 10 salas de aula. Só, né? Só para o que a gente tem vivido aqui na igreja. Mas todas estão ocupadas. Então, em alguns momentos, a gente tem que fazer algumas opções. Então, as opções para esse semestre em relação à escola são essas que estão no boletim. Aí, no segundo semestre, virão outras opções. Então, nos ajude a orar. Se tem aí uma ideia brilhante, traga para a gente também. Precisamos caminhar de tal forma que o espaço não seja para a gente um limitador. A gente precisa, no mínimo, de um salão que comporte gente para almoçar do mesmo tanto que tem aqui no templo, né? Mas esse não é nem um aviso, só estou falando como pastor aqui. Tem coisas que enchem o coração de um pastor, né? E a gente precisa sonhar com algumas coisas. Eu tenho sonhado algumas coisas para essa igreja. E uma delas é que o espaço não seja mais um limitador para a gente. Então sonhem comigo. E orem. Então, a cantina missionária acontece normalmente aqui, viu, irmãos? Está aí hoje depois do culto normal. O almoço do dia 31 é uma organização dos homens de honra, que nessa semana tem um encontro. Atenção, homem
Quinta-feira, à noite, aqui na igreja, louvor, palavra e oração. Para homens. As esposas vêm, traz o marido e volta para casa. Tá bom? Quinta-feira é só para os homens. Venham para cá para esse tempo de oração e de consagração. 2 recados que envolvem os jovens. Primeiro, essa é a última semana para inscrições para o acampamento. Então, jovens e adolescentes que vão participar do acampamento nos dias do carnaval, corram porque praticamente faltam 20% das vagas para serem preenchidas. E essa semana agora, que estamos iniciando hoje, é a última para as inscrições. Nos ajude com isso, tá bom? Será uma bênção o acampamento. Vai ser no Recanto Shekinah. E os 3 pastores da igreja que ministrarão. Cada dia um vai ministrar lá para os jovens. Vai ser uma bênção. Vai ser um tempo muito abençoador, tá bom? Não perca. E o segundo recado muito importante, gente. Tem um ministério chamado Eu Escolhi Esperar. Quantos já ouviram falar desse ministério? Levante a mão. É um ministério muito abençoado que trabalha a santidade no namoro dos solteiros e principalmente o esperar, né, a sexualidade para depois do casamento. É um ministério muito interessante que tem feito um trabalho fantástico entre jovens e adolescentes no Brasil. Eles estarão aqui na região e nós vamos levar um ônibus dos nossos jovens e adolescentes. Então, se você, jovem e adolescente, interessa em participar, pais, se empenhem para que os seus filhos participem, procurem o Beto e a Simone, também aqui no salão. Eu quero estar nesse ônibus aí, eles vão te dar todas as informações. O dia, horário, custo. É um seminário sobre Eu Escolhi Esperar. É um negócio que vale muito a pena. Eu estou aqui recomendando para os nossos jovens e adolescentes. Tá bom? Fica a dica aí para vocês. Pastor Wilson, Lilita, venham para cá. Noah, o Massa chegou aí. Massa vem também. O Massa de manhã estava numa igreja em Atibaia, né, Massa? E agora ele chegou aqui também. De novo vocês aqui, né? Já estiveram de manhã, mas muitas pessoas aqui ainda não conhecem vocês. Essa é a família do pastor Wilson, sua esposa Lilita, o Noah, seu filho, e o Massa, que faz parte da equipe missionária lá da Igreja Batista Esperança, em Santa Bárbara do Pará, numa comunidade ribeirinha chamada Caiçaua. Aquela comunidade que nós visitamos com um grupo no mês de julho do ano passado, que foi uma experiência tão gostosa para a gente lá. E eles já estiveram aqui na igreja também em outros momentos. A grande novidade é que neste ano de 2016, o Senhor preparou para eles a oportunidade de morarem aqui em Sorocaba. E, consequentemente, estarem mais próximos a nós. E eles têm adotado a Igreja do Calvário como sua igreja. E nós não abrimos mão também de ter vocês aqui. Se nós soubermos que vocês forem em outra igreja. Nem no Grimva, estou brincando. Então, queridos, é uma alegria muito grande receber vocês aqui. E o Márcio, ele está aqui só de alegre mesmo, gente. Ele veio para cá passar uns dias, né, Márcio? Mas ele volta essa semana, quarta-feira, né? Ele volta lá para o Pará, porque é ele quem vai substituir o pastor Wilson no cuidado pastoral lá daquele rebanho. O pastor Wilson vai de tempos em tempos lá visitar, mas é o Massa que estará na linha de frente lá. Então essa é a importância dos irmãos orarem pelo ministério deles todos, do Massa que estará lá e deles que estarão aqui. Por que eles estão aqui? Os irmãos vão conhecer melhor durante o ano esses motivos. Mas eles estão aqui para cuidarem da sua saúde física e emocional, depois de 20 anos se dedicando ao trabalho missionário, ininterruptamente. Eles estão aqui porque é o ano que o Noah está ingressando na faculdade, no curso de odontologia. Eles estão aqui porque eles vão revisitar todos os parceiros do seu trabalho missionário. Eles estão aqui para isso. Então, na maioria das vezes, os irmãos encontrarão com eles aqui mesmo, nos cultos. Mas em alguns momentos que eles não estiverem aqui, estejam certos, é porque eles estão visitando alguma igreja, divulgando o trabalho, falando da obra, enfim. Fizeram a inscrição para o encontro de casais hoje de manhã, gente. Não é? E aí você vai ficar de fora? O encontro desse ano vai ser internacional. Não é? Então, queridos, orem por eles e acolham, assim como vocês me acolheram, pastor Marcos, acolham também esta família, orem por eles. Eles vão servir a Deus também aqui entre nós, estarão à disposição da igreja também, mas não perca a oportunidade de ter uma experiência tão próxima a gente que está na linha de frente do ministério, da missão. Então, queridos, essa chamada aqui é para que vocês se sintam bem-vindos, bem acolhidos, a igreja acolhe com carinho e os ama em Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos aqui entre nós, viu?
Boa noite, meus irmãos. Realmente eu quero agradecer à igreja pelo privilégio que a igreja tem nos dado, de poder estar aqui, passando esse tempo, esse ano, sendo reabastecido novamente para que a gente possa continuar nosso trabalho. Para nós tem sido um privilégio como família, poder conhecer mais pessoas, poder estar participando aqui na igreja. Tem sido muito gostoso o carinho dos irmãos, o empenho dos irmãos em nos abençoar nesse lugar. Realmente eu não tenho nem palavras para expressar o quão grato nós somos pela vida dessa igreja. Nós temos aprendido já a amar vocês de uma maneira muito especial. A maneira como vocês já têm cuidado do nosso filho em outras ocasiões. Realmente não tem palavras realmente para exprimir o quanto eu sou grato a essa igreja, a vida de cada um de vocês, pelo privilégio que nós temos de podermos passar esse ano aqui. Realmente eu sou muito feliz de poder estar entre vocês nesse ano. Bom, como eu disse de manhã, a minha alegria de me sentir em casa, né? Realmente, vocês já têm dado muito carinho para mim. Agora, irmãos, eu vou contar para vocês que eu tenho um sério defeito. Eu reconheço muito bem rostos, mas eu não guardo nomes. Então, se eu perguntar para você umas 10 vezes o seu nome, por favor, você não fica chateada comigo, porque eu não guardo nomes, entendeu? Então, esse é um defeito que eu tenho, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, pela amizade, estou contente que já recebi o convite semana que vem para falar com as crianças, né, sobre missões. Então, é gostoso de poder estar aqui com vocês. E aquilo que o pastor falou, de também não apenas receber de vocês, mas o que nós pudermos fazer para servir essa igreja, nós estamos à disposição, porque nós queremos fazer parte dessa família também e dividir aquilo que o Senhor tem dado para nós também. Só agradecer também o tempo que Deus me proporcionou de estar aqui com vocês. A gente já tem uma amizade com o pastor Arthur desde a primeira viagem que ele teve lá com o grupo de Santa Bárbara, e agora esse ano com o grupo daqui da igreja. Então Deus me concedeu essa graça de estar aqui com vocês, e eu estou levando daqui o calor que eu pude sentir aqui, muitos abraços eu ganhei, né? Então eu agradeço pela recepção, o Marquinho que me recebeu na casa dele, os almoços, os lanches que eu ganhei aí, né? E que os irmãos continuem que os irmãos continuem me sustentando em oração, né? Que esse ano é um grande desafio, né? Esse ano Deus está tirando as rodinhas da minha bicicleta para eu andar sozinho lá, né? Mas eu creio que Ele vai estar junto, né? Como meu pai fazia, para soprar meu joelho ralado e dizer, continua que eu estou aqui, né? Então, qualquer coisa eu vou gritar, viu? E muito obrigado, que Deus abençoe a igreja. Boa viagem de volta, viu? Que Deus te acompanhe. Foi o Massa que não avisou o Dan que aquele trapiche afundava. Né? Faltou segurar, foi o Massa que foi o responsável também. Queridos, o Marcos Elias trouxe para a gente aqui um pedido de oração pelos seus pais, que ele acabou de receber também. O pai do Marcos Elias, o seu Elias, ele tem 86 anos, já tem outros problemas de saúde, e acabou de ser hospitalizado, ainda não sabem exatamente o que está se passando, suspeita-se de dengue, né? Está com dengue. Ele já está com dengue e descobriu também um problema no estômago que ainda não foi exatamente identificado. A sua mãe, Dona Teresa, também tem as suas limitações de saúde, de idade. E esse casal precisa muito do nosso cuidado em oração também. Então vamos colocar em pé mais uma vez. Dê a mão àquele que está ao seu lado. Mais uma vez, vamos unir as fileiras. Vamos orar pela família dos irmãos que estão aqui à frente. E pelos pais do Marcos Elias também. Querido Deus, nós queremos te agradecer e te louvar pelo culto que participamos esta noite, ó Deus. Obrigado pela tua presença aqui entre nós, pelos louvores, orações, palavra, consagração, sonhos. Muito obrigado, Deus. Leva-nos agora para casa, ainda respirando esse ambiente tão gostoso da tua presença, e nos dê uma semana alicerçados, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor e da tua palavra, livres e guardados de todo mal, protegidos, ó Deus, debaixo do teu poder, e continua dando a nós experiências renovadoras de oração. Ó Deus querido, queremos em oração interceder pelos pais do Marcos Elias. Ó Deus, põe a tua mão sobre o seu Elias nesse momento, ó Deus. Ele precisa muito do teu cuidado, da tua graça, da tua mão de médico dos médicos, de Senhor dos senhores.
O Senhor sabe exatamente o que ele precisa nesse momento. E nós pedimos que nesse momento, Pai, ele sinta a Tua presença ao lado dele. Que o Senhor dê sabedoria aos médicos que estão cuidando. Que ele receba todo o atendimento necessário. Que ele seja amparado pela Tua graça. E principalmente nós pedimos ao Senhor que ele seja fortalecido e curado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Oramos pela Dona Teresa, pedindo que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a console. Também pelo Marcos que está aqui, ó Deus, tão distante. Que o Senhor coloque a Tua mão sobre ele também, trazendo o refrigério do Teu Espírito Santo. E que as preocupações sejam descansadas no Teu trono de graça e de misericórdia. Cremos, ó Pai, cremos no Senhor sobre esta família. Obrigado pela vida do pastor Wilson, da Lilita, do Noah, do Massa. Obrigado porque o Senhor nos aproximou. Obrigado porque a família da fé é assim. Obrigado pela conspiração do Teu reino. Obrigado porque o Senhor separou um tempo, um lugar para eles estarem aqui neste ano, Pai. Queremos como igreja ser uma bênção na vida deles. E que eles sejam uma bênção na nossa vida também, Pai. E que juntos aqui cresçamos, sejamos edificados, consolados, fortalecidos para a boa obra do Senhor que está diante de nós. Toma a vida do Márcio nas Tuas mãos. Abençoe a viagem dele de volta. Abençoe o cuidado pastoral dele ali sobre aquele rebanho. Que a obra do Senhor multiplique naquele lugar. E que os sonhos que eles, ó Deus, como equipe, têm visto para aquele lugar, que eles se tornem realidade na presença do Senhor. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe sua vida e sua família, em nome de Jesus.